Dando continuidade ainda no exercício de grisalha de projeção de sombra de volume, eu vou especificar alguns pontos para que fique mais claro para todos vocês. Então você tem aqui o objeto já com a grisalha. Eu fiz um esfumato. O que é isso, esfumato? É você pegar o pincel e esfumar e trabalhar ele mais assim, ó. Esfregar, né? Esfregar basicamente. Isso eu chamo de esfumato. No acrílico é mais difícil você trabalhar esfumado, mas no óleo você pode conseguir. Então você vai ter especificamente a luz central, que é a fonte de luz que vai incidir sobre o objeto. Essa luz ela é variável, vai depender de onde esse objeto esteja localizado. Pode ser uma luz natural ou uma luz artificial. Você vai ter os highlights. Highlights é aquele pontinho brilhante que você vai colocar no objeto se ele refletir luz. Como eu falei, pode ser uma maçã, pode ser uma pérola, um objeto um metal que refletir muita luz. Então eu chamo de highlight. Você vai ter a luz da forma, que é essa luz que vai estar aqui ao redor. Essa parte, na verdade, é a luz natural do objeto. Você vai ter a luz refletida, que é o que eu falei aqui, que é essa luz entre a sombra e a sombra projetada, que ela tem o objetivo de acentuar o volume. Você tem a oclusão, que é essa sombra embaixo do objeto, onde é mais forte e separa o objeto da sombra. Então essa sombrazinha aqui debaixo do objeto eu chamo de sombra de oclusão. A luz fundida, a sombra fundida, que é essa parte aqui da sombra, que ela se mistura entre a oclusão e a sombra, é a penumbra. A penumbra vai essa partezinha da sombra que é um pouco mais clara, a gente chama de penumbra. Você tem a sombra da forma, que é essa sombra mais forte aqui, que é essa sombra que coloquei mais forte, vai ser a sombra da forma. E você tem a sombra central, que é essa aqui, ó. A sombra da forma vai ser essa sombra aqui logo abaixo da sombra central. E a sombra e os meios tons, que vão ser todos esses que estão entre a sombra central e a parte de luz do objeto. Bom, então esses são o que especificamente você tem numa condição de pintura de que você quer dar volume. Você vai trabalhar o que? Na verdade, gente, as pessoas ficam meio medrosas de trabalhar os escuros. O que dá volume na forma e o que dá luz é o escuro, é a sombra. Se eu não tenho sombra, eu não tenho luz. O que acentua a luz do objeto vai ser a sombra. É o que eu chamo de claro escuro. Os grandes pintores do barroco, como Caravaggio, ele utilizava esse recurso para conseguir um maior contraste entre luz e sombra. Por isso que a gente tem que trabalhar as sombras para que consiga refletir as luzes. Aqui eu vou dar uma mão só no fundo para que vocês possam ter uma ideia mais clara sobre como é que ficaria o objeto. Então eu vou trabalhar um pouco mais aqui. Eu estou dando uma grisalha geral aqui no fundo e continuo trabalhando com acrílico. Essa parte que é mais clara aqui, eu deixo um pouco mais clara. Aqui é a linha de separação, a linha do objeto do fundo. Se a luz está vindo de cá, vai gerar essa área um pouco mais escura do lado de cá, do lado contrário, né?
Estou fazendo um trabalho rápido só para vocês terem uma ideia de... Essa parte também aqui é um pouco mais escura. Um pouco mais escura. Essa aqui é a linha que separa o fundo, né, da parte da superfície de mesa onde está o objeto. E essa parte vai ser bem clara, porque é a parte da frente do objeto que tem mais luz. Então aqui eu estou fazendo uma grisalha rápida, né? Um estudo de valor rápido só para vocês terem ideia de como é esse princípio. E eu volto a afirmar, eu volto a falar que esse princípio é um princípio para tudo que você pinta. Ele é básico e ele é um princípio para tudo que você trabalha. Por isso que é bom ter tá bem claro ele e não ficar dúvidas. Pronto. Aqui essa área é um pouco mais escura. Pronto. Aí você tem o que? Você tem... Aqui também pode escurecer um pouquinho para separar, né, a linha de fundo. Esse lado aqui também pode ser um pouco mais escuro, né? Aí você vai clareando à medida que vai vindo para frente. Isso aqui dá a sensação de profundidade, de perspectiva. Ou seja, escurece para trás um pouco e os valores vêm se clareando à medida que vem para frente. Ó. Isso você está trabalhando com perspectiva, né? Nesse caso aqui, com profundidade. Então mais claro na frente, um pouquinho mais escuro e no profundo. De novo trabalhando com claro e escuro. Sem esse jogo de tom, você não consegue dar forma no objeto. Observe que essa partezinha aqui, que é a luz refletida, ela é um pouco mais clara.